sempre na expectativa, tenta controlar o carro. Quando é impossível controlar o carro, fica sempre naquela expectativa onde é que vou bater, tentar estar o mais consciente possível da situação para não ser apanhado desprevenido. Eu nessa situação, como foi tudo muito violento e muito rápido, apanhei mais ou menos desprevenida, acabei por sofrer uma lesão no pescoço, mas que podia ter sido pior se estivesse completamente na lua. Para mim, a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas é andar em cima dos limites, porque ultrapassá-los aí fica muito complicado, porque se realmente alguma coisa corre mal, não há qualquer hipótese de se remediar nada. Mas é de facto andando em cima dos limites, talvez um bocadinho, uma coisinha de nada, mais para lá do que para cá, é que se consegue realmente fazer bons tempos, andar depressa e ganhar provas e ganhar campeonatos. Isto quando uma pessoa tem tudo em condições, não é? Carro, tudo a funcionar a 100%. A corrida da Fórmula 4, apesar de muito disputada, também teve os seus casos. Gião e Azevedo lutaram com empenho e determinação pelo primeiro lugar da corrida, mas na última volta deitaram tudo a perder, envolvendo-se numa carambola que deitou o afastamento do campeão nacional. Como se isto não bastasse, os dois pilotos envolveram-se depois numa guerra de protestos quanto à legalidade dos respectivos carros. Se a moda pega... Na última prova do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4, Carlos Azevedo obteve a pole position, batendo por mais de um segundo o tempo alcançado pelo seu principal adversário, Manuel Gião. A quando a largada, Azevedo foi o mais rápido. Manuel Gião seguiu de perto, enquanto que Rui Águas mantinha o terceiro lugar conquistado nos treinos. Rosário Sotomayor era a quarta classificada. Durante as duas primeiras voltas, Carlos Azevedo conseguiu manter o comando da prova com Manuel Gião no seu encalço. Mais atrás, Paulo Longo, Rosário Sotomayor e Pedro Vaquinhas lutavam pela quarta posição. Mas as atenções estavam centradas na disputa pelo primeiro lugar. E tal como aconteceu durante todo o campeonato, Azevedo e Gião foram mais uma vez os principais protagonistas. Indiferente a todos estes despiques, Rui Águas era desde o início o terceiro classificado. Durante as primeiras 8 do total de 15 voltas ao Autódromo do Estoril, que constituíram esta corrida, Carlos Azevedo e Manuel Gião alternaram-se na liderança da prova. As tentativas de ultrapassagem sucediam-se e por diversas vezes os dois principais animadores deste campeonato surgiam lado a lado, discutindo cada travagem e tentando sempre superarem-se um ao outro. A luta durou até ao final, apesar de a partir da nona volta, Carlos Azevedo ter conseguido ser sempre o primeiro a passar na reta da meta. Longo, Vaquinhas e Rosário Sotomayor ainda discutiam o quarto lugar, mas a vantagem acabou por pertencer a Paulo Longo, já que Vaquinhas foi penalizado em 30 segundos e o Rosário Sotomayor caiu para o quinto lugar. Na última volta, continuava a disputa entre Carlos Azevedo e Manuel Gião. Só que quando ambos descreviam a parabólica interior, e numa altura de que não dispomos de imagens, o Swift de Azevedo e o Van Diemen de Gião tocaram-se, o que fez com que ambos se despistassem. Carlos Azevedo conseguiu voltar a colocar o seu monolugar na pista, mas Manuel Gião ficou preso na gravilha e caiu para o 14º lugar. Rui Águas ascendeu então à segunda posição e, no final, a vitória foi para Carlos Azevedo. No fim da reta interior, o Manel tentou a passagem por fora e fechou um bocadinho, eu não tive hipótese de o evitar, toquei-lhe e fomos os dois para a terra, eu consegui sair, ele não conseguiu e acabei por ganhar. Penso que não foi um desfecho honroso deste campeonato, que foi muito bem disputado entre mim e ele. Acho que ele estragou um bocado, acho que o Carlos Azevedo estragou um bocado este final, mas pronto, infelizmente o campeonato já estava bem decidido para mim e daí que não tenha afetado muito para mim. Após a corrida, Manuel Gião apresentou um protesto sobre o Swift de Carlos Azevedo, que por seu turno resolveu igualmente protestar o Van Diemen do seu adversário. A classificação final ficou assim suspensa até ser conhecido o resultado da verificação técnica efetuada aos dois Fórmula 4. Nesta As novidades apresentadas nesta sessão de testes, com vista ao campeonato de 1991, dizem respeito aos pilotos e aos monolugares, já que em relação às regras, elas serão em tudo semelhantes às do ano anterior.
Tal como aconteceu na época passada, a Swift e a Van Diemen são as marcas que equipam os concorrentes a esta competição. Em relação à Swift, este ano estreiam 6 novos carros, 4 RF91 e 2 RF90. Os carros deste ano serão entregues a Carlos Azevedo, Pedro Vaquinhas, Rosário Soutomaior e Alex Serrato, enquanto que as versões de 90 irão para António Pereira e Carlos Madeira. Estes pilotos, aliás como todos os outros que estiveram no Autódromo do Estoril, tentaram nas várias sessões de testes acertar as afinações necessárias a uma boa prestação, quer ao nível do chassi, quer também em relação aos pneus, já que estes monolugares vinham equipados com pneus diferentes daqueles que serão utilizados no campeonato. Para além das diversas afinações introduzidas nos carros, estas sessões de testes serviram também para que os pilotos se adaptassem aos novos padrões de condução e se inteirassem bem das reais capacidades dos seus novos monolugares. Em relação à Van Diemen, e ao contrário do que estava previsto, já foi possível ver no autódromo o novo chassi de 91, que será pilotado por Paulo Longo, que teve hoje a sua primeira experiência com o carro, dado que este só ontem chegou de Inglaterra. O piloto deu algumas voltas ao traçado do Estoril, ensaiando as diversas afinações com vista à prova do domingo. A partir da segunda corrida do campeonato, a Van Diemen conta apresentar mais alguns destes novos carros, tentando aliciar outros pilotos para a aquisição do RF91. Entretanto, e enquanto isso não acontece, os carros que disputarão a primeira prova, na sua maioria já foram utilizados em campeonatos anteriores, e as alterações a introduzir resumiram-se às adaptações específicas à condução de cada um, nomeadamente no que se refere àqueles que só esta época aderiram ao campeonato. E este grupo de estreantes é, aliás, bastante vasto, já que da lista inicial de 17 inscritos, 9 participarão pela primeira vez nesta competição. A maioria dos que agora se iniciam na Fórmula 4 provém do karting, seguindo a normal ascensão dos pilotos que conduzem monolugares. Pela primeira vez desde o ano de lançamento do campeonato, os fabricantes de material enviarão às provas disputadas em Portugal representantes ativos para poderem prestar assistência aos concorrentes. Este campeonato, que se inicia no próximo domingo e que incluirá um total de 8 provas, 2 das quais disputadas em Espanha e as restantes no Autódromo do Estoril, promete bastante animação, quanto mais não seja pelo facto do número de participantes ser 6 vezes superior ao da prova de abertura do ano passado. Carlos Azevedo foi o detentor do melhor tempo nos treinos cronometrados para a prova inaugural do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4. Azevedo superiorizou-se a Manuel Gião, que ainda tentou dar réplica ao andamento do seu adversário, mas alguns problemas com a embreagem do seu Van Diemen RF90 não lhe permitiram a obtenção de uma melhor marca. Na terceira posição da grelha de partida, Rosário Soutomaior, cujo monolugar não estava nas melhores condições, com a roda da frente do lado direito a blocar constantemente. Do lote dos 18 inscritos para este campeonato, alinharam à partida 15 e quando o semáforo verde se acendeu para a largada da segunda corrida da tarde, Carlos Azevedo foi o mais rápido e colocou-se na dianteira do pelotão. Atrás de Azevedo seguiam Manuel Gião, Paulo Longo, Rosário Soutomaior, Pedro Vaquinhas e Alexandre Rato. A vantagem que Carlos Azevedo tinha sobre Manuel Gião era muito pequena. Os pilotos da frente formavam um grupo compacto, pelo que nada estava ainda decidido e previa-se uma corrida muito disputada. E logo na reta interior, Manuel Gião ultrapassou Carlos Azevedo e ascendeu ao comando da prova. Mais atrás, Pedro Vaquinhas tentava, sem resultado, conquistar o quarto lugar, pertença de Rosário Soutomaior. Entretanto, Alexandre Rato, mercê de um peão na parabólica interior, perdia alguns lugares e afastava-se do lote dos primeiros. O final da primeira volta, com Manuel Gião em primeiro, Carlos Azevedo na segunda posição, Paulo Longo era terceiro, seguido por Rosário Soutomaior e Pedro Vaquinhas. A passagem pela reta da meta, com Carlos Azevedo a tentar ultrapassar Manuel Gião. O piloto do Swift viria a conseguir passar o Van Diemen de Gião e, assim, recuperava a liderança da corrida. Mais atrás, Pedro Vaquinhas continuava a insistir na sua tentativa de ultrapassar Rosário Soutomaior. Mas a luta pelo primeiro lugar continuava em aberto, já que um pouco mais à frente, nova troca de posições entre os dois primeiros, com Gião a superiorizar-se a Azevedo. Vaquinhas, entretanto, ultrapassara Rosário Soutomaior e já era quarto classificado. Se esta primeira prova do Nacional de Fórmula 4 for um espelho daquilo a que poderemos assistir durante o resto da temporada, poder-se-á vaticinar um campeonato muito animado, embora o lote de pilotos que possam contribuir para essa animação seja naturalmente pequeno. Mais uma passagem pela reta da meta, Manuel Gião detinha um ligeiro avanço sobre Carlos Azevedo,
Mas esta pequena vantagem terminava na entrada para a primeira curva, já que aí o Swift de Azevedo se aproximava bastante do Van Diemen de Gião. E um pouco mais à frente, na reta interior, a diferença entre os dois era tão pequena que Carlos Azevedo consegue ultrapassar Manel Gião. Também nesta altura, Pedro Vaquinhas alcança o terceiro lugar ao passar Paulo Longo. Vaquinhas era um dos pilotos mais rápidos em pista e, a partir de então, a luta pelos primeiros lugares passa a contar com 3 candidatos: Azevedo, Gião e Vaquinhas. Na reta da meta, à entrada para a sexta volta, os dois primeiros vinham lado a lado. No entanto, desta vez Manuel Gião conseguiu levar a melhor sobre Carlos Azevedo e assim houve novamente uma alteração na liderança. Quando apenas 1/3 da prova estava cumprido, o primeiro lugar mudava de mãos pela 5ª vez. Atrás de Gião e Azevedo, seguia muito de perto Pedro Vaquinhas. Na 4ª posição estava Paulo Longo, enquanto Rosário Sotomayor era 5ª. Este grupo de primeiros, com Manuel Gião à frente, estava já bastante distanciado dos restantes pilotos, pelo que quaisquer alterações que ainda se pudessem vir a verificar seriam naturalmente discutidas apenas pelos que integravam este lote. E se assim se pensava, assim acontecia, já que alguns metros mais à frente, e para não quebrar o ritmo, mais uma troca. Carlos Azevedo surgiu na frente e Gião era agora segundo. Mas na reta interior, o piloto Van Diemen força o andamento e consegue reconquistar o primeiro lugar. Pedro Vaquinhas, que já tinha obtido a marca da volta mais rápida ao circuito nesta corrida, tenta também aproveitar para passar Carlos Azevedo, mas este defende-se e mantém a segunda posição. Estava-se na 7ª volta e Manuel Gião era o primeiro, mas na luta pela segunda posição as coisas complicaram-se e Pedro Vaquinhas, mercê de um erro na travagem para a esquerda dos S, bateu violentamente no carro de Carlos Azevedo, ficando os dois fora de prova. Eu ia atrás de Manel, tinha o Pedro atrás de mim e o Pedro acelerou e travou e acelerou ao mesmo tempo no S e quando eu curvei ele bateu-me um bocadinho de violência. A prova estava a ser bastante boa, eu era um bocadinho mais rápido nas curvas rápidas e era um bocadinho mais lento, principalmente na VIP. O Manel tinha facilidade em passar no fim da reta interior, mas eu, por outro lado, tinha facilidade também em passar aqui na reta da meta. Estava difícil, mas assim não houve nada a fazer. Com o abandono de Azevedo e Vaquinhas, ficou tudo mais fácil para Manuel Gião. A distância que o separava de Paulo Longo era suficientemente grande para permitir ao piloto manter a liderança. Para além do mais, Paulo Longo, que apesar de ter um novo chassi, utilizou nesta prova o motor do ano passado, não conseguia imprimir um andamento que fizesse perigar o primeiro lugar de Gião. Com todas estas trocas e também beneficiando das desistências de Azevedo e Vaquinhas, Rosário Sotomayor herdou o terceiro lugar, que aliás não mais viria a perder. Assim, e depois de uma luta com Carlos Azevedo, que apesar de só ter durado 7 voltas, foi muitíssimo animada, Manuel Gião preparava-se para ganhar a prova de abertura do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4. Paulo Longo e o novo Van Diemen RF 91 terminaram a prova na 2ª posição, enquanto que Rosário Sotomayor era a 3ª classificada. Classificaram-se nesta primeira prova do Nacional de Fórmula 4 11 pilotos. Depois de cumpridas as 15 voltas ao traçado do Autódromo do Estoril, vitória para Manuel Gião. A prova correu muito bem, já desde os treinos não estava a correr bem, só nos treinos não moderados houve um problema com a embreagem do meu carro. Conseguimos resolver esse problema, mas apesar, eu sabia que a corrida ia ser muito bem disputada até ao final. Nas primeiras voltas houve muita luta e depois o Carlos Azevedo deu um toque de Vaquinhas e eu fiquei mais à vontade e foi só controlar a minha corrida até ao final. Classificação final da primeira prova do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4. Em primeiro lugar, Manuel Gião. Segundo, Paulo Longo. Em terceiro, Rosário Sotomayor. Em quarto, Alexandre Rato. E em quinto, Carlos Borges. A volta mais rápida foi para Pedro Vaquinhas. Nas duas provas dos... Manuel Gião foi o mais rápido nos treinos cronometrados para esta segunda prova do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4. A seu lado, na primeira fila da grelha de partida, estava Carlos Azevedo, enquanto que Rosário Sotomayor obtinha o terceiro melhor tempo. 2 segundos foi a diferença entre a melhor cronometragem, efetuada por Manuel Gião, e a que foi atribuída a Paulo Longo, o quarto classificado nos treinos. A partida com Manuel Gião a assumir a liderança da prova. Carlos Azevedo manteve o segundo lugar, enquanto que Rosário Sotomayor era ultrapassada por Paulo Longo.